boa tarde, galera esperta, canal Educação, terceirão, tudo em paz por aqui, meu povo, tudo tranquilo, alegria, gratidão oceânica pelo nosso reencontro, né? Estamos aí sobreviventes nessa grande bola azul que roda esse universo aí que Deus dará, né, meu povo? A todos vocês, aquele abraço carinhoso, tá bom? Convidando imediatamente para compartilhar o link. Vamos encher essa sala de gente boa para a gente trocar conhecimentos, tá bom? Nós aqui do canal Educação adoramos quando vocês dão aquele show de conhecimento para a gente, tá bom? A todos os polos que estão presentes, nossa querida Érica Fernanda chegando junto. Maravilha, Érica, que prazer, linda. Olha o professor mais criativo, é? Adoro a inspiração, a criatividade e digo a vocês que vocês nos inspiram bastante. Tá bom, Érica? Você tem dominado o terceirão aqui no período tarde. Convida todo mundo aí, Érica, vamos encher essa sala. Hoje a aula é bem interessante, porque vai mostrar para nós conceito artístico que aqui no Brasil demorou um certo tempo para ser modificado, mas apareceram nomes aí que vão modificar a arte concreta para o neoconcretismo, tá? A arte concreta, ela literalmente ela era um pouco mais dura. Por isso que muitos alunos associam, né, o termo arte concreta é arte feita em cimento, né? Porque de fato tem uma ligação com a arquitetura, tem uma ligação com a própria Revolução Industrial, final do século XIX para o XX, e todas essas maravilhas do século XX. Apesar de um período de muitas guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um avanço tecnológico, sobretudo na materialidade, né? Os tipos de materiais que a gente usa para fazer arte. Então tá aí para vocês, arte concreta e neoconcretismo. Esse é o nosso mecanismo de hoje, tá, galera? Vamos falar aí do concretismo e neoconcretismo, compreender os parâmetros das artes visuais brasileiras e também na Europa, tá? E entender o processo de formação da arte concreta. No finalzinho nós resolveremos algumas questões. Beleza? Já ouviram falar nesse termo arte concreta? Poesia concreta? Bom, alguns segmentos artísticos lá do século XX, como as vanguardas europeias, elas traziam reflexões de engajamento social. Por exemplo, o expressionismo, quando você olhava para uma obra expressionista, você via sentimentos. Ou a pessoa estava triste, ou estava alegre, ou melancólica. Aqui no concretismo, nós não vamos ver sentimentos, mas sim os elementos básicos da linguagem visual. O ponto, a linha, a forma, a cor, a textura. Então, os artistas concretistas, eles buscavam romper com alguns padrões de objeto de arte, porque só era conhecido como arte se tivesse padrões artísticos acadêmicos. Por exemplo, aqui no Brasil, século XVIII, nós vamos ter a Academia Imperial de Belas Artes ainda, né? Então, a arte clássica brasileira, ela passou por vários processos. Até hoje a gente tem uma arte mais expressiva, mais liberta. Mas antigamente isso era considerado arte se você fizesse parte de alguma academia de arte. E hoje, cada um de nós, o autodidata é considerado artista, todos nós temos capacidades artísticas. Não é só o pessoal que faz academia de arte. Beleza? Então, esse conceito de época, ele vai estar aqui nessa transição de uma arte que, de fato, olha aí, ó, o nome arte concreta, você não vê elementos naturalistas ou algum tipo de simbolismo. Mas você vê linhas quebradas, né, quando dobra, você vê cores e a forma, um retângulo. Então, nós vamos ter aí por base da arte concreta uma preocupação com os elementos da linguagem formal. Por exemplo, a cor, a forma, a textura,
a luz, o próprio som, o ponto. Botei até o som aí para a gente perceber que, hora ou outra, a gente está usando o que a gente chama de paisagem sonora. Você olha para uma imagem e vê som. Na arte concreta, o som parece que é mudo, porque você não está impregnado do naturalismo, e sim de um automatismo geométrico ou matemático. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Beleza, galera? Então vamos para frente. Tem muita coisa interessante para a gente ver hoje, tá bom? O que é arte concreta? Olha aí, a primeira definição relacionada ao conceito de arte concreta foi dada pelo artista holandês Theo van Doesburg. Esse cara foi contemporâneo do nosso querido Van Gogh, né? Foi até influenciado por ele. Para ele, a arte concreta era qualquer tipo de arte abstrata que não contasse com elementos figurativos e referenciais simbólicos. Então, galera, veja que o artista ele quer tirar essa marcação base, né? Toda obra de arte, ela teria em si uma mensagem. Lembra que nós falamos agora há pouco do expressionismo? Ele tem um engajamento social. Ele fala de sentimentos humanos. Beleza? E na arte concreta ele tende a apagar isso, a tirar isso. Por quê? Por questões de procurar novos caminhos para a arte. Isso gerou tanto afastamento do público, galera, que hoje, basicamente, essa arte concreta, as pinturas concretas, por exemplo, nós usamos na cama, na coxa de cama, na toalha de banho, na toalha de mesa, em aspectos decorativos de alguns ambientes, porque de fato ela não te faz pensar poesia, não te faz pensar filosofia, porque é um automatismo imediato e não te dá sentimentos. Beleza? Então, se eu tirei os elementos figurativos, referências simbólicas, a poesia da obra em si é apenas uma concepção visual. Ok? O segundo tópico diz assim, ó, em outras palavras, essa corrente artística nasceu com a proposta de romper com o simbolismo e promover uma arte mais clara. Então a gente olha, vê linhas, cores e formas, beleza. Porém, nós não somos acionados para a poesia, para a filosofia. É mais contemplativo. Tá bom? Então, mais uma vez, ó, nasceu com a proposta de romper com o simbolismo e promover uma arte que expressasse a mais profunda clareza. Dessa forma, as peças dessa corrente são idealizadas apenas como ideias concebidas pela mente, um automatismo psíquico, que a gente chama. Você sai criando do jeito que você pensa, do jeito que você imagina, e depois, pronto, a obra em si já se fecha. Ela não vai procurar dar subjetividade em ninguém. Tá bom? Assim, as obras devem significar apenas o que são, sem significados ocultos. Então, a subjetividade, a própria inspiração, ela vai ficar meio que muta, meio silenciosa, digamos assim, porque a obra não articula em nós isso, tá bom? Além disso, sua produção não pode estar atrelada a qualquer associação naturalista, sentimental e nem deve remeter à sensualidade. Então, é uma obra, galera, que de fato afasta o público. Por quê? Porque não há uma ligação mais direta com o engajamento sociopolítico, social, né, o sociopolítico. Mas nós vamos ver que aqui no Brasil, os artistas começam a trazer
essa relação da participação do público com a obra concreta. Eles modificam alguns aspectos e fazem com que o público interaja. E aí nós vamos chamar lá na frente neoconcretismo. O concretismo, ele acaba literalmente afastando um pouco o público, tá bom? Então, dessa forma, a arte concreta nega o subjetivismo e o lirismo. Lembra lá que a pintura dadaísta, a pintura expressionista, hora ou outra, fazia a gente pensar, ficar subjetivo ou até mesmo poético. Mas aí ele diz que a obra em si, o significado é ela mesma. Não depende das interpretações do público. Por isso que eu falei para vocês, muitas dessas obras, vou já mostrar para vocês, tá? Elas acabam virando ou uma técnica de composição aleatória ou até mesmo utilizações de decoração para alguns ambientes, tá bom? Neros, vamos dar aí 2 minutinhos para a galera anotar isso aí e fazer um print. Meus amores, esses são uns 2 prints que nós vamos fazer nessa aula de hoje. O que é arte concreta e o que é neoconcretismo, tá? Quem puder escrever, escreva, porque aí vai direto para sua mente. Ou então faz o print, guarda aí que daqui a pouco a gente vai usar. Tá bom? São 2 minutinhos, já a gente volta, galera. Beleza, beleza, galera esperta. Conseguiram anotar, meu povo? Fizeram o print? Show de bola. Vamos para cima, vamos para cima. Olha aí a composição número 2 de Theo van Doesburg. Observe que é um abstrato. Beleza? É um abstrato. Agora, de uma forma ainda mais liberta das amarras do século XX também. As vanguardas do século XX, elas classificaram com toda a obra que você não consegue identificar um personagem ou alguma temática explícita, algo abstrato. Mas lembra lá que o próprio abstracionismo, ele traz essa premissa de você poder se expressar de uma forma mais liberta. Então, o abstracionismo, galera, ele é digamos assim, um final de todas as vanguardas do século XX. Porque a galera expressionou, trouxe sentimentos, aí depois vamos lá para o cubismo. O cubismo começa a quebrar a imagem. O cubismo quebra tanto a imagem, galera, que vai gerar um abstracionismo. Então, falou-se dos sonhos, do futurismo, até tirar a forma completa. Então, essa ausência do simbolismo, tá? A ausência de um simbolismo é marca
tá? Do simbolismo é marca da arte concreta. Beleza? Outra coisa também que a gente deve estar atento aí é justamente sobre a perca da poética para o público. Porque para o artista, essas cores são poesia. Mas para o público que vai apreciar, hora ou outra, ele fica ali como apenas um campo visual, digamos assim, de estética mesmo, de contemplação. Olha aí, Érica, existe arte concreta sonora ou só visual? Existe, Érica. Quando a gente fala, só que não é o nome, não é música concreta, né? Seria música aleatória. Por exemplo, eu pegar vários instrumentos e começar a tocar eles de uma forma aleatória, sem me preocupar com a harmonia, a melodia, as técnicas instrumentais. Beleza, Érica? A música aleatória, ela é uma espécie de música concreta. Fica tranquilo isso para você? Olha só, qual é o princípio básico do concretismo? A forma, a cor, a linha, o ponto, a textura, a luz, a sombra e etc. Assim como para o músico, quais são os elementos básicos da música? O acorde, a melodia, o ritmo, né? As escalas, a harmonia. Só que para eles, aleatoriamente, eles podem jogar isso de qualquer forma. Tranquilo, Érica? Show de bola. Galera de Campinas, Gerumênia, nossa querida Lafayette, Pimenteiras e São Gonçalo. Meus amores, um beijo no coração de vocês, tá bom? Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Essa música aleatória, olha que interessante, Érica. Ela é muito usual em desenhos animados. Não sei se vocês já assistiram lá o Tom e o Jerry, tem hora que eles começam a derrubar a casa inteira, né? E aí alguns artistas utilizam literalmente coisas caindo dentro de um estúdio para gravar aqueles sons. Tá? Então é comum também a gente usar bastante essa música aleatória em desenhos animados para gerar aquela bagunça, né? Eu peguei o Tom e Jerry aqui como exemplo. Quando tem muito barulho que não é som, é aquela composição cheia de... mostra uma espécie de caos, né? É a música aleatória. Olha aí, nosso querido Theo van Dasburg, né? O cara já foi da polícia holandesa, trabalhou como artista plástico, design gráfico, poeta e arquiteto holandês. Tá bom? Interessante a gente perceber essa ideia do design gráfico e arquiteto. Por isso que essa ideia da arte concreta, muitos alunos associam, né? A arte concreta é arte feita com cimento, porque de fato ela tem essa dureza estética. Tá bom? Essa dureza estética. Show, porque vai trabalhar os elementos básicos da linguagem visual, né? Olha aí, Theo van Dasburg nasceu em Utrecht em 30 de agosto de 83, morreu em Davos em 7 de março de 31, holandês, né? Associado ao dadaísmo, ao concretismo e ao neoplasticismo. Galera, neoplasticismo, você lembra que o neoplasticismo, ele é o abstracionismo também. Justamente com a função geométrica. O neoplasticismo nada mais é do que a combinação de figuras geométricas gerando uma obra de arte. Agora, o que o Van Dasburg vai trazer para a gente aí? Ó? Um novo estilo na composição gráfica. Por exemplo, vocês observam aqui que ele começa a criar uma espécie de movimento nessas letras. O princípio da poesia concreta. Beleza? O princípio da poesia concreta. Hoje, meus amores, vocês podem... E até uma prática interessante, né? Por exemplo, eu quero mandar uma cartinha. Eita, faz tempo que a gente não ganha uma carta, hein?
Lembra aí, Neros, qual foi a última vez que ganhou uma carta? Sem ser a do Serasa. A do Serasa chega direto, né, Né? Olha, uma cartinha era muito gostosa a gente receber, não é? E aí você pode hoje, nos dias de hoje, olha, ressignificar tudo isso, né? Você pode escrever a letra de uma música desenhando. Imagine você pegar lá uma música que você gosta, quer mandar para uma pessoa, e ao invés de você desenhar com linhas, você desenhar escrevendo as letras. É o princípio da poesia concreta. É um novo estilo. Beleza, galera? Ele chama aí de estilo, né? Fundador e líderes de estilo, que é um novo estilo. Beleza? Então, esse é o princípio da arte, da poesia concreta. Se no campo visual, nós vamos ver também no campo material, as próprias esculturas, né? A escola Bauhaus, que é uma escola que trabalhou os designs de interiores. A galera vai começar a trazer para essa ambientação, essa logística das casas, um estilo mais, digamos assim, organizado, seguindo uma nova proposta. Lembra do pop art do século XX? No pop art, uma sala de estar, ela deveria estar abarrotada de coisas. E nós vimos que o minimalismo vem diminuindo essa quantidade de coisas. No neoplasticismo, há uma reorganização disso tudo. A sala ela deve hoje nos projetar para interagir. Veja que uma sala da nossa casa, às vezes, é interessante, a gente equipa mais a sala do que o próprio quarto. O quarto, todo dia a gente vai lá dormir, é um local que tem que ser bacana, mas a gente se preocupa mais com a sala do que com o quarto. Isso é uma tendência norte-americana, né? A esses ambientes altamente luxuosos, altamente decorados. Então, quando ele começa a organizar essa nova percepção na linguagem, na escrita, todas as pessoas envolvidas nesse segmento da arte concreta têm aquela sacada da novidade, da modificação dos padrões. É ou não é? Modificação dos padrões. Olha esse tipo de obra, galera. Onde é que nós vemos mais esse tipo de obra? A gente vê numa coxa de cama, a gente vê num pano de mesa, uma toalha de mesa, a gente vê numa toalha de banho, porque nós temos aí como principal elemento as formas e as cores. Não há uma ligação com o naturalismo, com a poesia, ou com o simbolismo. Né? Entenderam aí a pegada? Veja que a arte concreta, de uma certa forma, vai afastar o público. Afasta o público, porque não tem essa ligação com digamos assim, o senso, né, expressivo. Não é expressionista, não é cubista também. Não é fauvista, não é surrealista. Porque há uma nova proposta com a arte concreta. Ela vai criticar ou fazer oposição àquele sentimentalismo. Tudo que a gente via em arte, a gente associava a um sentimento. E para algumas pessoas, galera, isso não é legal. Olha, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui sonoro, tá? Vou pegar aqui o exemplo da Érica. Olha, Érica, a música de hoje, a música da moda, ela tem alguns termos bem perigosos. Por exemplo, tem uma música aí, não sei nem que banda é. Vou falar só um trecho aqui, não sei o que, oh baby, para jogar o celular na parede. Nunca façam isso, a música está dizendo ali que quem jogou, que vai jogar, mas para uma criança autista, ouvir esse termo é ao pé da letra. É a mesma coisa de eu dizer para a criança, olha, vamos comer um cachorro quente. Ela pode pensar que é um cachorro com febre, um cachorro esquentado. Agora, se a gente falar que é um pão com salsicha, é muito mais claro.
Jogar o celular na parede é terrível, né? Então, para nós que entendemos tranquilo, bacana. Para uma criança que está em desenvolvimento e que tem, por exemplo, o aspecto autismo, ele pode ter uma dificuldade de interpretação. Então, nem toda obra pode apenas sugerir sentimentos. Imagine se lá no expressionismo, cabeça do século XX, se todos fossem ver as depressões, as tristezas das pinturas. Se fosse existir só expressionismo. O expressionismo no século XX era só tristeza, melancolia, morte da doente. Lembra lá o grito Edvard Munch? Então, alguns tipos de segmentos artísticos, de manifestações artísticas, tiram esse subjetivismo. Até mesmo para dar uma liberdade, né, digamos assim, para aqueles que ficavam presos a sempre ter que interpretar uma obra com características de engajamento social. Isso ficou claro para vocês, galera, o que eu coloquei aqui? Olha, quando a Érica coloca aqui, ó, existe arte concreta ou só visual? Veja que o apelo aqui é visual, não é, Érica? Nós não temos uma paisagem sonora nesta obra. Agora, se fosse uma pintura na beira da praia, uma pintura de uma pessoa, uma pintura de um animal, de um bicho, a gente teria sons. Então, aqui nesse tipo de obra, ó, vou colocar até aqui para a gente lembrar, ausência da paisagem sonora. É uma obra que não faz a gente pensar em sons. É ou não é? Beleza, galera? Show de bola, né? Enquanto outras manifestações artísticas nos inspiram a ouvir sons em fotografias, em pinturas, etc., aqui a gente tem uma ausência da paisagem sonora. Você olha para isso aí, você não consegue imaginar sons. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola? Vamos para frente. Olha aí, falamos da escola Bauhaus. Vamos entender o que é essa escola Bauhaus aqui, ó. A arte concreta também herdou elementos da escola de Bauhaus, que foi uma das pioneiras no design de móveis de interiores. Então, galera, essa escola, uma escola alemã, né? Ela vai trazer para a gente um luxo muito grande no design de interiores. Sobretudo, material advindo do processo industrial, final do século XIX para o XX. Então, os móveis são chiques, é de aço, é de madeira de lei, tem um design bem interessante, é convidativo para a nossa apreciação, possível compra também. Olha a Érica colocando aqui, ó. Esses quadros parecem tão simples de ser feitos e são caríssimos. Não é isso, Érica. Essa liberdade de criação, nós achamos, pô, tio, isso aí é simples de fazer. Pois não bora fazer, meu povo. É isso que os artistas buscaram, quebrar essas amarras de academia. Agora, por que são caríssimos, Éricas? Perfeito. Porque essa galera teve coragem de lançar uma nova proposta. Olha, vamos lá, se a gente falar aí de o Henri Matisse, artista fauvista. Hoje eu conheço alunos que trabalham, pintam muito mais elegante, muito mais bonito do que muitos desses artistas famosos. Agora, quem está envolvido no processo, quem tipo assim, iniciou o processo, que foi reconhecido, que foi questionado, que foi levado a um museu e foi criticado em duras penas, essa galera acaba sendo valorizado mais pela atitude artística. Entende isso? Por exemplo, o Henri Matisse, mesmo com a sua obra simples, ele é considerado um dos pais das vanguardas europeias. Por quê? Porque ele teve coragem de mostrar a obra simples dele. Tá bom, meus amores? Hoje eu tenho muitos artistas em sala de aula que têm vergonha de mostrar as obras. Não tenham, galera. Não tenham. Nós precisamos nos inspirar, que vocês mostrem. Porque eles dizem assim, tio, é muito mais fácil em casa eu projetar na internet, eu não preciso que ninguém me veja.
Antigamente os artistas morriam e ninguém nem sabia quem era. Hoje, quando a gente tem essas meios de comunicação aí diversos, projetem sua arte, se possível, né, estejam em evidência também para fazer questionar, pensar, tá bom? Olha aí, então, herdando características da escola Bauhaus, as esculturas funcionais de Bauhaus serviram de modelos para os projetos esculturais da arte concreta, geralmente trabalhados em metal. O metal, resistência, durabilidade, difícil de manusear, precisarei de máquinas. Então, até a materialidade que a gente usa para fazer obra, ela tem um contexto. Hoje, por exemplo, fazer uma escultura de metal. Galera, metal, ferro está caríssimo. O ferro simples está caro. Imagine ferro nobre, né? Ou aço, por exemplo. Porque a matéria-prima está escassa. Mas no princípio do século XIX, no final do XIX para o XX também, a gente vai ter matéria-prima em abundância. Então, algumas obras, de fato, vão evidenciar essa nova materialidade, tá? O desenvolvimento desse tipo de arte acompanhou o progresso material, advindo do processo de urbanização e industrialização que teve seu triunfo no século XX. O que vale é quem faz, né? Quem fez, show. Exatamente. Tá bom? Olha aqui, galera, deixa eu mostrar para vocês uma performer estilizando o conceito Bauhaus. Veja que ela está aí sentada numa cadeira muito top, né? Uma cadeira chique. Hoje uma cadeira dessa daí, vocês acham que custam quanto, galera? Olha, se uma cadeirinha de plástico, daquela lá de plástico simples, ela gira de 100 para cima, né? R$150. Se for comprar o conjunto inteiro, é caríssimo. É ou não é? Ó, o José Pereira, uma cadeira dessa é caríssima. 4 contas, né? Caríssima, né? Agora veja que a performer, a mulher que está aí na situação, né? Ela trouxe uma sensualidade. Está bem sentada, pernas, a segunda parte da perna aí do lado de fora, nas coxas não, tá? As canelas do lado de fora. Mas veja o seguinte, ela coloca esse capacete. Concretizando um sentimento. Olha como é que ela articula o neoconcretismo e o concretismo. Porque no neoconcretismo, a gente vai ter o público participando da obra, o público interagindo com a obra. Há uma volta dessa relação sentimental. Só que aí ela ainda coloca um capacete, né? Mascarando um sentimento. Porque, de fato, a arte concreta ela não quer se envolver com o sentimento de ninguém. Beleza, galera? Ela é automatismo. Tá? É uma relação de materialidade e conceitos da época. O ferro em si, ele não transmite sentimento. Agora, quando o artista pega, modela ele, tem pessoas que hoje gastam uma fortuna imensa para ter os móveis luxuosos e tal, etc. Não é? E quem não quer um móvel de qualidade, né, meu povo? Todos nós adoramos coisas de qualidade. Porém, tem toda essa articulação, né, de contexto de época. Lembre-se, 1923, aqui no Brasil, Semana de Arte Moderna. Agora é que as vanguardas estão chegando no Brasil. E aí nós vamos falar daqui a pouco de 2 nomes aqui no Brasil, Lygia Clark e Elliot Sica, que eles foram os pioneiros, né, dessa nova percepção artística. Olha aí, o concretismo brasileiro teve como principais representantes, na poesia, Décio Pignatari e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos, além de Ferreira Goulart, o nosso maranhense, né, que rompeu com o movimento posteriormente. No campo das artes plásticas, os principais representantes do concretismo foram Lygia Clark e Elliot Sica. Nós vamos falar deles já já, tá bom? Em termos poéticos, e aí a gente vai falar na poesia concreta, ele levou a cabo, né, o verbo vocal visual.
Verbe de verbalização da palavra, voco de vocal e visual ligado às gráficas da letra. A visualidade gráfica das letras, né? O uso do computador, galera, é uma grande novidade para este segmento concretista na poesia. No português, vamos usar assim, na linguagem, né? O que ele diz aí, ó? A linguagem de propaganda, desde sua estrutura sintética até o tipo de letras utilizadas, também foi absorvida pelos poetas concretistas. E hoje a gente tem N fontes de letras, né? N fonte de letra. Nesse caso aí, vocês estão vendo as letras em fonte Arial, que é uma fonte padrão no computador. E ele tem lá uma infinidade de A a Z, de diversas fontes. Muitas dessas fontes buscadas na história da humanidade. Pegaram aí a ideia? Como essa ideia da poesia concreta, a palavra com estilo, com uma forma. Você vai fazer uma capa de um trabalho, aí você usa umas letras assim estilizadas, né? Isso aí é característica da arte concreta na poesia, tá bom? Lígia Clark colocando no final, ó. Em termos de artes plásticas, aqui no Brasil, a escultura predominou. A maioria dos projetos de Hélio Oiticica e Lígia Clark experimentava a combinação de formas geométricas esculpidas em metal ou em madeira, dispostas em um cenário temático. Olha aí, galera. Metal, madeira, duas coisas que hoje estão um absurdo. Esse cenário temático, lembra que a gente falou de um tal de instalação? Então, para a interação do público, eles usavam a instalação. E aqui, ó, o público vai interagir com a obra. A gente pode abrir o conceito de arte propositora. Espera aí, tio, o que o senhor está me dizendo é o seguinte, que Lígia Clark e Hélio Oiticica quebraram o padrão do concretismo, trazendo a interação do público. Exatamente, galera. Como eu falei para vocês, o concretismo ele é meio duro. Virou, hoje foi essas relações com a decoração de coxa de cama, de toalha de banho, toalha de mesa, né? Mas aí os artistas brasileiros trouxeram isso para o nosso dia a dia, fazendo o público interagir com as obras. Querem fazer um print aí rapidão? Faça um print dessa tela aí, meus amores, depois vocês estudarem, tá bom? Rapidinho. Show de bola. Galera de São Gonçalo, Piripiri. Tudo bem por aí, meu povo? Tudo tranquilo? Show de bola, né? Então vamos para frente, vamos para frente. Olha aí os parangolés e bólidas de Hélio Oiticica. Lembram que aulas anteriores nós tocamos nesse assunto, galera? O que Hélio Oiticica vai fazer? Olha só. Esse grande artista brasileiro, considerado um dos maiores artistas plásticos da história brasileira, tá? Ele cria uma roupa escultura, que ele denomina aí parangolés e bólidas. Como é que é esse tipo de roupa? É uma espécie de roupa que você pode modelar ela do jeito que você quiser. Ela pode ser um capacete, uma capa, um vestido, uma bermuda, pode ser uma espécie de turbante, enfim. É uma roupa escultura. Lembre-se que essa ideia escultura, deixa eu escrever melhor aqui, essa ideia escultura veio da própria escola Bauhaus, o design de interiores, né? Uma associação mais prática, tá bom? Então aqui é uma espécie de roupa escultura, porque você modifica de acordo com a sua ideia. A interação do público com a roupa.
Quem veste a roupa, quem vai usar a roupa, pode movê-la, mexê-la à sua maneira, à sua necessidade. Nós temos aí o Caetano Veloso, né? Usando aí os parangolés de Hélio Oiticica. Pessoal, vocês já viram um desfile de moda? Vocês sabem que é estranho para Dedé um desfile de moda, né? É umas roupas altamente... A gente pergunta, meu Deus, é desfile de moda e quem é que usaria uma roupa dessa? Porque as roupas são muito estranhas. Geralmente eles usam o esdrúxulo, né? Algo realmente estranho para chocar, chamar a atenção. Porque é como se fosse o auge, o ápice, né, daquele tipo de confecção, aquele tipo de estrutura. Então, às vezes, a gente acha aqueles desfiles muito estranhos, mas eles são desafiados a criar coisas, digamos assim, que tem uma logística muito inteligente ou de difícil acesso. Por isso que aquelas roupas do desfile de moda são muito estranhas, né? Beleza, galera? Olha aí, Hélio Oiticica nasceu no Rio de Janeiro em 26 de julho de 37, morreu no Rio em 22 de março de 1980. Interessante, olha, eu nasci em 82 e eu já vim conhecer o Hélio, falar sobre ele aos 16, 17 anos. Então, sem sombra de dúvida, ele foi um dos maiores artistas da história da arte brasileira. Ele não era considerado como artista, mas sim um anarquista. Tá bom? Hélio Oiticica buscou a superação de noção de objeto de arte como tradicionalmente definido pelas artes plásticas até então. O espectador, olha aí, ó. O espectador também foi redefinido por Hélio Oiticica. Como assim, tio? Participa da obra. O indivíduo é chamado a participar da obra, trazendo um novo comportamento que conduz ao exercício experimental de liberdade relacionado a questões sociais, políticas, artísticas e etc. Então veja que ele aproxima o público novamente da obra. O concretismo acabou afastando. E aqui no Brasil os artistas tiveram essa pegada, né, de trazer novamente a participação do público. Beleza, galera? Querem anotar isso aí rapidinho, tá? Ó, Hélio Oiticica, superação da noção de objeto de arte, um dos maiores artistas da história da arte brasileira. Anotem isso aí rapidinho, tá? Enéris, vamos colocar aí 2 minutinhos para a galera rapidão fazer um print e anotar aí sobre Hélio Oiticica. Já a gente volta, amores.
Beleza, beleza, amores. Todos copiaram, hein, rapidão? Olha aí, ó. Só continuando, né? Nesse sentido, o objeto foi uma passagem de entendimento de arte contemplativa para a arte que afeta os comportamentos sociais na dimensão ética, social, política. Então, galera, há um engajamento de Hélio Oiticica, arte e sociedade, beleza? Arte e sociedade. Por isso que foi um dos mais reconhecidos na arte brasileira, beleza? Quando ele traz, galera, esse senso aqui, ó, a arte contemplativa para a arte que afeta comportamentos, tem dimensões ética, social e política, né? Veja que os dias atuais, essa história de contemplação é algo bem preocupante, né? É algo bem preocupante, sobretudo nesse aspecto das músicas. É uma coisa que me preocupa bastante, galera. Essa relação da temática das músicas, né? A música da moda, ela não traz essa dimensão ética, não traz a dimensão filosófica, ela é muito sensorial. Desenrola, bate, dá uma empinadinha, não sei o que, sobe e desce, pra lá e pra cá, vem, vai. Ela é muito sensorial, a gente não tá tendo essa dimensão mais ampla do que está por trás dessas propostas aí de moda, tá bom? Olha aí a instalação para organizar Delirium. De fato, ele pegou ali uma espécie de guarda-roupa, tirou os pedaços e empendurou. Fatorou um guarda-roupa. Eu vou usar guarda-roupa para vocês entenderem melhor. Mas ele trouxe a ideia do abstracionismo para a mobília, para o design de interiores. Influências lá da própria escola Bauhaus, tá bom? Olha aí a instalação Tropicália, também de Hélio Oiticica. Lembrando que a instalação é uma das habilidades contemporâneas do século XX e XXI também, muito usual ainda hoje. É uma instalação simples aí, mas trazendo essa referência ao tropicalismo. Nós vamos ter uma aula específica sobre tropicalismo, tá, galera? E nós vamos ver a importância desse movimento aqui no Brasil. Fazendo as pessoas, literalmente, jovens, né, refletirem sobre as condições sociais devido à mudança do estilo de música. Em época de ditadura, a música não era só desenrola, bate, dá empinadinha, não. A música ela tinha outros contextos, fazendo as pessoas pensarem. Os artistas foram forçados a criar músicas com duplo sentido ou com mensagens ocultas para poder sair literalmente das malhas da censura, tá bom? Olha essa obra que está no Magic Square número 5, é um projeto de 77, uma segunda versão já foi lançada em 2008, e veja que o automatismo das formas e das cores e dos elementos da composição das grandes cidades está em evidência. Por isso daí o fato dos alunos, tio, arte concreta, tem a ver com cimento, porque ela de fato ela é muito dura, né? No aspecto filosófico. Olha aí nossa querida Lígia Clark. Lígia Clark, ela traz os poimóveis, os bichos que se movem, né? As esculturas que você pode chegar lá e interagir com ela, mover ela, tá? Olha aí, Lígia Clark, pseudônimo para Lígia Pimentel Lins, Belo Horizonte, 23 de outubro de 1920 e faleceu 25 de abril de 1988. Artista brasileira contemporânea que se intitulava não artista. Justamente por essa ideia de não se enquadrar em alguns segmentos artísticos, tá bom? Olha aí ela ao lado de uma de suas esculturas. Veja que a madeira e o metal são materiais bem utilizados nesse contexto, tá? Olha aí a obra O Casulo, de Lígia Clark. E essa obra, vamos lá, o que é um casulo? Se a gente pegar aqui a lagarta e a sua metamorfose até virar a borboleta, veja que o material aí, né? Esse é o metal que está em evidência até ele se transformar em outra coisa. Por isso que ele traz
essa cinética, essa ideia de movimento, que você pode, o público também pode interagir. Beleza, galera? Olha aí, Lígia Clark no seu ateliê, ela também pintava, né? E em torno das suas esculturas, que ela ficou muito famosa por essas esculturas que você pode interagir com ela, mover elas, tá? O que é interação, galera? Quando você interage com algo, você troca conhecimento, você troca energia. E aí o Dício.com diz que é uma influência recíproca entre uma coisa e outra, entre uma pessoa e outra, a interação da teoria à prática, diálogo entre pessoas que se relacionam ou convivem. Isso é interação, nós precisamos interagir diariamente, né? E no neoconcretismo, nós já vamos buscar novamente a subjetividade. Olha aí, como o próprio nome sugere, o neoconcretismo foi um novo olhar sobre as obras de arte, sobretudo ao movimento concretista de São Paulo. São Paulo já é uma cidade muito dura. Obras de arte que não fazem pensar é quase que redundante, né? Hoje o grafite é uma necessidade em São Paulo, porque é uma selva de pedras, nós temos que ter prazer, temos que ter acionamento visual, né? Então, seja nas artes plásticas, nas esculturas, performance ou literatura, o neoconcretismo criticava o movimento concreto paulista e defendia o subjetivismo da arte. Olha que interessante, galera. Então, dentro desse contexto, nós vamos pegar isso aqui, ó, as principais características do neoconcretismo. Fez crítica ao concretismo, positivismo, cientificismo e ao materialismo. Tá? Defendeu a subjetividade e intuição, valorizando a expressão artística. Ele vem novamente valorizar o artista e o público. E a mensagem, né, os efeitos que a arte promove nas pessoas, sobretudo despertar o senso crítico, social e político. Colocou-se em prol da interação do público com as obras, principal característica do neoconcretismo, galera, a interação, o toque. Trouxe mais liberdade nas experiências e criações, fez uso de formas geométricas, mais cores e abstracionismo, viés humanista e existencialista. Ele está colocando novamente uma relação de prazer na arte. Apoia a transcendência da arte. Galera, faça um print aí desse slide. Características do neoconcretismo. Beleza? Deixa eu correr aqui para a gente fazer umas questõezinhas, né? Olha aí, analise esta imagem, meus amores. Veja que é uma obra concreta. Nós só temos aí repetições de quadrados e retângulos dispostos de maneira diagonal, né, instável, parece estar em movimento, mas é uma obra concreta. Por quê? Trabalha os elementos da linguagem visual, ponto, forma, linha, cores, textura, etc. E a questão pede o correto afirmar, né? Com base na imagem, nos conhecimentos sobre a arte brasileira contemporânea. Galera, eu vou pedir 1 minuto para vocês lerem e tentarem resolver essa questão. 1 minutinho para vocês. Tentem eliminar o que não pode ser. 1 minuto, já a gente volta. Olha, eu vou de baixo para cima, para a gente perceber aí
as eliminações, tá, meus amores? Por eliminação, sempre vocês vão conseguir clarear melhor essas questões, tá bom? Então vamos lá, ó. Opa, ele diz o seguinte, ó. Na letra E, o concretismo privilegiou elementos plásticos relacionados à expressão figurativa em murais. Tematizando tradições populares brasileiras. Então tá fora. Não tem nada a ver com isso, né? Automatismo com os elementos básicos da linguagem visual. Letra D. Preocupados com os princípios matemáticos rígidos, os abstracionistas como Manabu Maybe registraram temas vinculados à realidade social. Eita, de novo, social? Não. Letra C. Ligada à estética do realismo mágico. Vixe Maria, um negócio de realismo mágico, não vamos nem pensar nisso, né? Tem nada de realismo. Fora o simbolismo, fora o representativo. Letra B. O uso de materiais tradicionais permaneceu na concepção da arte, ao priorizar temas como animais estranhos. Não dá, né, galera? Veja que por eliminação, já temos aí letra A e a Érica é show. Maravilha, Érica. Letra A de aprovados, tá bom? A Lígia Clark e a Renina Katz, ambas trazem esses novos conceitos, né, como abstracionismo e concretismo. Tá bom, galera? Antigamente, para você ter um conhecimento, você tinha que viajar para o exterior. Vamos fazer mais uma? Olha aí a segunda questão. Considere as seguintes afirmações sobre o concretismo. Primeiro, buscou na visualidade um dos suportes para atingir rupturas radicais com a ordem discursiva da língua portuguesa. Massa. De fato, há essa quebra desse suporte, tá bom? No segundo, teve como integrantes os irmãos, né? Haroldo Campo, Augusto Campo e Décio Pignatari. Show de bola. Falamos isso sobretudo na parte da poesia, da literatura. A terceira foi um projeto de renovação formal e estética da poesia brasileira, cuja importância ficou restrita. Palavra estranha. A arte, ela quer ampliar, ela não quer restringir. Então, nós temos aí a letra D de Deus. Apenas 1 e 2 que está correto. Beleza, galera? Tem mais duas questõezinhas que vai ficar para vocês resolverem aí em casa, tá bom? E eu vou deixar aqui um abraço carinhoso em todos, desejando muita energia, muita saúde, sobretudo atitudes na vida, galera. Se puder ajudar alguém, ajudem. Se puder fazer arte, façam, inspirem. É essa a nossa função uns para com os outros, tá bom? Um grande abraço a vocês e a gente se encontra próxima semana. Valeu, galera. Show!